Bom dia! O tema de nossa mensagem hoje é a excelência do amor. E o texto bíblico para a nossa reflexão está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este hino que foi inspirado por ti e que é dedicado ao amor. Que ele possa impactar em nossas vidas e que possamos, de fato, viver à altura do amor que provém de ti. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O poeta alemão Novalis escreveu: o amor é a finalidade última da história universal, o amém do universo. Viver com esperança é uma condição importante, podemos dizer indispensável, para podermos realmente desfrutar de uma vida de qualidade e de uma existência que realmente ofereça sentido. Manter viva a chama da esperança nos dá ânimo, nos dá alento para continuarmos a peregrinar por este mundo. A esperança está muito ligada ao otimismo. Nós cristãos podemos ser otimistas? A palavra otimismo gera um pouco de resistência, e com uma certa razão. Às vezes as pessoas otimistas parecem alienadas, parecem desqualificar alguns aspectos da realidade
que são evidentes e que não são nada animadores. Todos nós que prestamos algum tipo de atenção naquilo que está ocorrendo ao nosso redor, não temos como deixar de perceber tantas injustiças, tanta coisa desagradável que acontece, até mesmo catástrofes naturais. Existe muita coisa negativa em nosso mundo. Existem guerras, existe violência. Então a pergunta que nós nos fazemos é: podemos ser otimistas num mundo como este? As pessoas otimistas, as pessoas esperançosas, as pessoas que têm fé, vivem com a convicção de que as coisas vão melhorar, em geral são pessoas mais saudáveis, são pessoas mais agradáveis, são pessoas mais alegres, são pessoas mais satisfeitas com a vida, vivem mais até. Mas nós podemos ser otimistas e, ao mesmo tempo, sermos pessoas realistas, pessoas que vivem nesse mundo, sabem que existem coisas ruins acontecendo, não negam isso, mas, ao mesmo tempo, vivem com esperança e com fé, sabendo que as coisas vão melhorar. E o que isso tem a ver com o amor? O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, e principalmente no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, faz algumas considerações sobre o amor que são muito importantes para nós que desejamos viver uma vida espiritual que seja realmente satisfatória para nós e que influencie as pessoas que vivem conosco. Nós sabemos que o amor é uma virtude. E uma virtude que não pode existir dentro de nós se não contarmos com a ajuda da graça de Deus. Alguns podem perguntar, mas por que nós precisamos da graça de Deus a fim de amarmos? Porque o verdadeiro amor, o amor de acordo com as características que Paulo descreve aqui nesta carta, não é um amor humano. O amor que existe como um resultado de reações químicas, biológicas da nossa natureza. O amor humano é um amor predominantemente egocêntrico. O amor humano é um amor, de certa maneira, individualista. Ele existe, mas sempre pensando no que pode receber dos outros. E é por este motivo que os relacionamentos humanos são tão difíceis. Mesmo quando duas pessoas que acreditam amar uma a outra se unem, por exemplo, num casamento, passa pouco tempo, elas percebem que o relacionamento pode ser muito difícil se não houver um amor de uma categoria diferente do amor humano. E é este o amor do qual o apóstolo Paulo fala. É o amor que vem do Espírito Santo. Este amor não é egocêntrico. Este amor olha para os outros e busca o melhor para os outros pelo que os outros são, e não esperando necessariamente um retorno. E mais, este amor, conforme o apóstolo Paulo explica,
dá uma consistência à nossa fé e à nossa esperança. De maneira que, no pensamento do apóstolo, podemos dizer que a vida cristã se fundamenta sobre um tripé: a fé, a esperança e o amor. Estes três elementos são necessários para que uma pessoa realmente possa viver uma vida espiritual significativa. Uma vida que realmente faça diferença para ele e para as outras pessoas. Fé sem amor e sem esperança se torna uma fé utilitarista. Uma fé do tipo: o que eu posso conseguir de Deus para me dar melhor no emprego, para subir de vida? O amor sem fé e sem esperança desaba. E a esperança sem fé e sem amor se torna um idealismo sem fundamento. Mas quando o amor permeia a fé e a esperança, ele se torna uma rocha sobre a qual nós podemos, de fato, edificar as nossas vidas espirituais. O amor é a virtude mais importante a ser desenvolvida na vida de uma pessoa. E o que nós podemos aprender a respeito deste tipo especial de amor que o Espírito Santo produz nas nossas vidas? Esse texto do apóstolo Paulo nos ensina preciosas lições a respeito do amor. E uma primeira grande lição que nós aprendemos quando prestamos atenção neste texto bíblico é que o amor dá sentido às nossas ações. Vejam, o apóstolo diz assim: eu poderia falar todas as línguas que existem nesse planeta, no universo. Eu poderia falar as línguas dos anjos. Poderia falar inglês, alemão, espanhol, chinês. Mas se eu não tivesse amor, esse conhecimento, por melhor que seja, não faz o menor sentido. Eu poderia ter uma fé, como diz Paulo, tão poderosa, mas tão poderosa, que eu poderia remover as montanhas do seu lugar. Eu poderia curar pessoas extremamente enfermas. Eu poderia fazer com que elas se levantassem dos seus leitos e, mesmo que estivessem com uma doença grave, poderiam se recuperar instantaneamente. Mas se eu não tiver o amor, esse tipo de poder não tem o menor sentido. Eu poderia ser um mártir de uma grande causa. Eu poderia me oferecer para fazer grandes contribuições e ajudar pessoas que estão passando fome, pessoas que são perseguidas em virtude de sua etnia, em virtude de sua condição social. Mesmo que eu faça esses atos tão nobres, que são atos bonitos, mas se eu não tiver amor, nada disso fará sentido. Por quê? Porque mesmo que eu faça uma grande colaboração financeira,
mesmo que eu me sacrifique pelos outros, mesmo que eu tenha um conhecimento vasto, se isso não procede do amor, na verdade, todos estes comportamentos, todas estas minhas atitudes, têm por único objetivo engrandecer o Deus ego, esse falso Deus que existe dentro de nós e que deseja toda a atenção voltada para si. Este falso ego, que não é o nosso verdadeiro eu, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Este falso ego, às vezes, produz coisas terríveis, como assassinatos, como injustiças, perseguições, mas, às vezes, ele pode se travestir de uma aparente bondade, ele pode ter uma aparência de humildade e fazer coisas grandiosas, mas, na verdade, o único objetivo é satisfazer a si mesmo e levar as outras pessoas a olharem para si. Por este motivo, o apóstolo Paulo afirma que, para que as nossas ações façam sentido, ou seja, para que as nossas ações tenham realmente uma utilidade no sentido espiritual, para que ajude de fato os outros de uma maneira construtiva, para que as nossas atitudes engrandeçam, promovam o crescimento do reino de Deus. Estas atitudes precisam ser movidas exclusivamente pelo amor. E aqui, portanto, nós temos um motivo para fazer uma autorreflexão. O que está por trás das minhas atitudes? O que está por trás das minhas amizades, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, do meu serviço profissional e do meu trabalho voluntário? O que está alimentando o meu comportamento? É o meu individualismo? É a minha vontade de me projetar? É o meu desejo de conquistar fama, de mostrar o meu poder, a minha cultura, ou o que quer que seja? Ou é o amor genuíno que brota do Espírito Santo da minha vida? O que está por trás das nossas ações? A segunda lição que nós aprendemos a respeito do amor é que esta virtude nos torna verdadeiramente humanos. O amor é a única virtude que me permite olhar para o meu semelhante e compreender que ele é digno de todo respeito, que ele é uma pessoa que merece justiça, merece compaixão, assim como eu. O amor é a lente dos nossos óculos espirituais que nos capacita a entender que nós somos todos iguais, que nós estamos todos vinculados
uns aos outros. A literatura espiritual, principalmente aquela usada no meio mais acadêmico, no meio mais científico, porque hoje a espiritualidade é um objeto de estudo também da ciência. Esse tipo de estudo foca o aspecto da conexão entre as pessoas. E nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isto em mensagens anteriores. Não existe a possibilidade de amarmos uns aos outros se nós não entendermos que o Espírito Santo é um espírito de união. O Espírito Santo promove uma interligação entre as pessoas. É como se existisse uma espécie de energia que vincula as pessoas umas às outras. Claro que nós não enxergamos esta energia, mas é como se existisse esse tipo de energia. De maneira que quando eu trato bem o meu semelhante, eu também sou beneficiado. Quando eu trato mal o meu semelhante, eu sofro. Porque existe uma conexão entre todos nós. O apóstolo Paulo, ao falar sobre estas características do verdadeiro amor, descreve assim: o amor é paciente e bondoso. A paciência é um degrau de uma escada que nos conduz a valores cada vez mais profundos dentro do amor. Mas o primeiro degrau é a paciência. Nós não temos como nos relacionar uns aos outros se não dermos o primeiro passo da paciência. Nós precisamos ter paciência, em primeiro lugar, com nós mesmos. Nós precisamos ter paciência com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos familiares. Nós precisamos ter paciência com os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que nos procuram em nosso trabalho, aquelas pessoas a quem nós prestamos o nosso serviço. Paciência significa eu entender que nós somos todos limitados. Por isso precisamos ser tolerantes. E a sociedade hoje é cada vez mais intolerante. As pessoas querem o retorno, o resultado, tudo muito rápido. É como se nós estivéssemos vivendo num gigantesco drive-thru que você entra com o seu carro por uma porta, já sai com um sanduíche 2, 3 minutos depois, e nós queremos isto em todos os aspectos da nossa vida. Queremos que as coisas se resolvam rapidamente, e a vida não é assim, e por isso nós sofremos, porque nós temos dificuldade em tolerar frustrações. E a vida é cheia de frustrações. Nós nos frustramos todos os dias. É importante nós desenvolvermos a paciência. O amor é bondoso, o amor é gentil, o amor é caridoso, pratica o bem. O apóstolo diz assim: quem ama não é ciumento, porque o ciumento é uma pessoa que está buscando, na verdade, alimentar o seu próprio falso eu.
O amor não é orgulhoso. O amor não é vaidoso. Não existe lugar para arrogância, para orgulho, para o ciúme na vida de um cristão. Quem ama não é grosseiro, diz o apóstolo Paulo, nem egoísta. Esta leitura que eu estou fazendo corresponde à Bíblia na linguagem de hoje. Se você tiver, faça essa leitura, é muito edificante. O amor não trata as pessoas com grosseria. O amor não xinga. O amor não fala palavrões. O amor não é egoísta, não é individualista. Vejam que coisa importante o apóstolo escreve. O amor não fica irritado, nem guarda mágoas. Esse é o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. E nós, se não prestarmos atenção à nossa vida espiritual, nós nos irritamos com facilidade. O amor não guarda mágoas. Existem pessoas que dá a impressão de que anotam tudo que os outros fazem contra elas, o dia, o horário, as circunstâncias, para depois poderem se vingar ou poderem jogar na cara da pessoa que as ofendeu. Olha, no mês de abril de 1985 você me disse uma coisa dessas, até hoje isso está entalado. Mas isso não é amor. O amor não guarda mágoas. O amor não faz um registro dos erros que cometeram contra nós. Isso não é amor, isso é egocentrismo, individualismo. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Existem pessoas que ficam contentes, ficam felizes quando alguém do trabalho ou alguém da família é reprovado em algum aspecto ou fez alguma bobagem. Isso não é amor. O amor se alegra, diz Paulo, quando alguém faz o que é certo. Por esse motivo, nós somos convidados pelo apóstolo a não comentar as coisas ruins que outras pessoas fazem. A nossa natureza humana tem um certo prazer sádico em caçoar das pessoas, em fixar a atenção no que os outros fizeram de errado, de reprovável. Nós não devemos, diz Paulo, nem sequer mencionar estas coisas, porque não são edificantes. O nosso espírito não cresce quando nós prestamos atenção nos erros dos outros. Quem ama, diz Paulo, nunca desiste, porém suporta tudo com fé, com esperança e paciência. O amor dá suporte aos outros. O amor nunca abre mão da esperança, da fé. E agora nós partimos para um terceiro elemento pedagógico a respeito do amor, neste hino em honra do amor. O amor produz sabedoria, produz maturidade espiritual. O apóstolo Paulo diz que o amor é eterno. As profecias, que são as mensagens espirituais proclamadas
pelos pastores, pelos professores da Bíblia, por padres, por outras pessoas que se dedicam ao estudo das Escrituras, essas mensagens vão desaparecer um dia. Mas o amor não. O amor é eterno. E diz o apóstolo Paulo, assim, quando eu era criança, eu agia de maneira infantil. Nós que temos filhos, que tivemos, ou temos filhos pequenos, sabemos que os filhos, especialmente nos primeiros anos de vida, fazem coisas que não são, às vezes, saudáveis, tropeçam, fazem coisas erradas. O apóstolo Paulo diz, quando eu era criança eu fazia coisas infantis, mas agora que eu me tornei adulto, eu deixei de lado as coisas de criança. E você e eu somos convidados neste dia, pelo apóstolo Paulo, a deixarmos de lado aquelas atitudes que são infantis, aquelas atitudes egocêntricas, individualistas, falar palavrão, agir com grosseria, agir com vaidade, com orgulho, com quem você pensa que está falando, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O apóstolo Paulo está nos convidando a abandonar esse tipo de comportamento e começar a agir de maneira adulta. Qual é a maneira adulta de agir? É agir por meio do amor. O apóstolo Paulo diz que aquelas pessoas que estão muito preocupadas com milagres ou com grandes obras na igreja ou fora dela, essas pessoas estão agindo como crianças. Nós somos convidados a agir como adultos. Hoje o nosso foco é a maturidade baseada no amor. Então vamos agir com amor, vamos agir praticando o bem. Em todas as oportunidades que nós tivermos para praticar o bem, vamos praticá-lo. Vamos praticar a caridade. Vamos ajudar as pessoas com palavras positivas, encorajadoras, com palavras alentadoras, com palavras estimulantes, com palavras sadias, que trazem cura, que trazem suavidade. Vamos agir desta maneira. E por fim, porque o amor é um fundamento sólido da fé e da esperança. Porque o amor é a própria natureza de Deus. O amor vencerá toda a maldade, todo o pecado, todo o sofrimento que existe hoje no mundo, um dia deixará de existir. Só o amor sobreviverá. O apóstolo Paulo declara, 2 capítulos adiante, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, ele diz que no final, quando Cristo tiver entregado todo o reino a Deus, ele mesmo, Cristo, se submeterá a Deus, e Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Deus será tudo em todos. O apóstolo João diz que Deus é amor. Ou seja, porque eu, como cristão, posso viver com otimismo? Porque eu posso ser uma pessoa otimista? Porque eu posso viver com esperança?
Porque eu posso ter fé no futuro, embora a realidade que me cerca é uma realidade cheia de coisas negativas. Mas porque eu posso ser otimista, porque eu posso ser feliz, porque eu posso ser uma pessoa realmente esperançosa. Porque eu creio, conforme me ensina a palavra de Deus, que o amor vencerá. Porque Deus é amor. E Deus será tudo em todos. Mas, pastor, e as pessoas que morreram sem ter recebido a graça de Deus? E Hitler? E tal pessoa? E aquela outra pessoa? Foram pessoas extremamente más. Vejam, existem coisas que Deus não nos revelou. A Bíblia diz, de fato, que as pessoas que morreram tendo rejeitado deliberada e conscientemente a graça de Deus, essas pessoas estão sob condenação. Mas a Bíblia diz também que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós não temos que resolver todos os mistérios da existência humana, porque nós não somos Deus. Nós podemos deixar muitas coisas que hoje nos causam dificuldade para compreender nas mãos de Deus. Mas o que eu posso crer, e isso pode me dar um ânimo tremendo para enfrentar o dia a dia, é que Deus é amor. O amor é eterno. E Deus será tudo em todos. Cristo venceu o pecado de uma vez por todas. O pecado, o mal, o sofrimento estão com os dias contados. O amor não. O amor é eterno. E que possamos viver com esta esperança inabalável de que o amor dissolverá todo o mal existente em nosso universo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus lhe conceda a graça e lhe dê a capacidade para amar com este amor que só o Espírito Santo pode infundir no coração do ser humano. Deus o abençoe e dê a você uma excelente semana repleta de grandes vitórias. Antes de orarmos, como pastor da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo, quero pedir a você que, se tiver condições, faça uma contribuição para o Fundo Armênia. Se você quiser detalhes, acredito que pelo site da igreja, talvez até no final da mensagem haja algum tipo de menção a isso. Caso não haja, você pode ligar para qualquer uma das igrejas armênias em São Paulo. Nós estamos recebendo doações e enviando ajuda financeira para a Armênia. Nós estamos vivendo um período de grande sofrimento, especialmente
na região de Nagorno-Karabakh. Recentemente, o nosso hospital foi destruído naquela região. Nós estamos necessitando de ajuda humanitária. Todas as comunidades armênias em todo o mundo estão fazendo as suas doações ao Fundo Armênia. E o nosso desejo é que haja paz e que nenhum armênio, nenhum azeri, nenhum ser humano sequer tenha que enfrentar as atrocidades da violência. Que possamos, de fato, viver o amor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua mensagem a respeito do amor. E pedimos, querido Deus, que tu estejas preenchendo este mundo com o verdadeiro amor que só o Espírito Santo pode produzir em nossas vidas. Ajuda, Pai, todas aquelas pessoas que estão sedentas de amor, especialmente nas regiões de violência e de guerra. E nós também aproveitamos este momento para te agradecer, querido Deus, pelos 150 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Abençoa o corpo docente, abençoa os funcionários, abençoa os alunos, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. E que possamos, querido Deus, por meio do Mackenzie, continuar levando a educação que as pessoas necessitam para viver uma vida mais digna. Te agradecemos, querido Deus, em nome de Jesus. Amém.